Infoca Entrevista. Olá, ouvintes do Infoca, eu sou Elias Melo, estou trazendo o Oscar de Melo para uma entrevista, para ele contar um pouco da sua experiência na área jornalística e falar um pouquinho também da sua experiência na política, como foi. Boa noite, Oscar. Boa noite, Elias. Prazer estar aqui com vocês do Infoca. Prazer é todo meu. Com que idade e qual emissora você começou a sua carreira no jornalismo? Eu comecei, né, ainda em 1995, né? Ou seja, agora em março desse ano de 2014 eu completo 19 anos já de estrada. Parabéns. Tive a oportunidade de começar na Rádio Difusora de Alagoas, né? Recebi na época um convite do meu então companheiro de curso de jornalismo, quando eu fazia jornalismo na UFAL, Edmilson Teixeira, e surgiu de forma muito natural, Elias. A Rádio Difusora, ela transmitia alguns jogos amadores, fazia o futebol amador dia de sábado, e como eu sempre gostei muito de esporte, né, ele perguntou se eu não tinha vontade de participar, de ver se eu gostaria. Sim. E aí eu fui, participei de uma transmissão, participei da segunda transmissão, e a partir daí o chefe da Rádio Difusora na época da equipe de esportes era o meu querido saudoso Antônio Avelar. E ele achou que eu tinha potencial e disse, olha, chama esse garoto para fazer um jogo profissional. E aí, acho que com um mês que eu estava fazendo amador, eu já participei de uma transmissão no Estádio Repelé de um jogo. E aí foi o pontapé inicial, né? Foi quando eu comecei, eu tinha, acho que 18 para 19 anos, ia completar 19 anos, então eu comecei muito cedo no rádio. Na sua opinião, Oscar, você acha melhor fazer TV ou rádio? Olha, são coisas totalmente diferentes, né? A televisão, ela tem por trás um ingrediente de produção muito mais complexo. Sim. O rádio, eu acho que ele explora mais o talento, né, das pessoas. A minha experiência no rádio, ela mostra que o rádio ele permite uma versatilidade maior do que a TV. A TV, de certa forma, até pela questão do tempo, o tempo na TV é mais complicado, ela, de certa forma, engessa um pouco, né, o trabalho do comunicador. O rádio ele lhe dá mais liberdade. Dizer qual o meu preferido é complicado, eu gosto muito de fazer os dois, né? Mas pela minha origem no rádio, eu tenho um verdadeiro fascínio, uma verdadeira paixão. Eu gosto muito do rádio, né? Uma certa habilidade, né? E assim, foi onde eu desenvolvi todas as minhas características, porque eu comecei por uma área muito difícil, o esporte é uma área muito complicada, né? Com certeza. E depois eu migrei para o jornalismo, eu já fiz de tudo no rádio. Então, não é que eu ame mais um ou outro, mas digamos que o rádio ele me fascina mais. Mas eu gosto muito de fazer os dois. E eu tive a oportunidade de ir no seu programa e ver a habilidade, né? A facilidade. Traquejo o tempo, né? O tempo aí é uma estrada longa, apesar de ainda ser um cara razoavelmente jovem, ter só 37 anos. Mas é isso que eu digo, Elias. O cara que consegue fazer rádio, né, ele está pronto para fazer qualquer coisa. Porque o rádio ele dá, e principalmente o rádio AM, por exemplo, esse ano eu vou ter pela primeira vez da minha vida a experiência de fazer rádio FM. Né? Só que eu vou fazer um rádio FM com cara de AM, que é um programa jornalístico na rádio FM. E ele traz uma possibilidade de aprendizado que é impressionante. Quantas foram as vezes que eu chegava para cumprir meu programa de rádio e tinha 2 horas, 3 horas, até 5 horas eu já fiz programa de rádio, e você não tem pauta nenhuma. E você tem que começar um programa, às vezes só com 2 jornais na mão, né? Hoje tem a facilidade da internet e você consegue. Os sites, hoje a tecnologia facilita demais a vida das pessoas. E você tem que, durante 5 horas, manter um programa no ar. Então, o rádio ele traz essa habilidade para você, né? E o poder de dialética das pessoas, né? O seu poder de persuasão, uma boa retórica é imprescindível para quem está nessa área. Qual o lado bom e ruim da popularidade? Eu tive 2 experiências. A minha maior experiência foi no rádio, aliás, no estilo de programa mais popular, né? Começou como plantão de polícia, depois ele se tornou plantão Alagoas. Eu passei, eu acho que 8 anos como apresentador do programa, já tinha sido repórter, né, durante algum tempo antes de assumir a apresentação. Mas tive uma outra experiência num estilo diferente, foi quando eu passei 2 anos na TV Passar apresentando um telejornal. Eu nunca tinha apresentado um telejornal, mas coloquei o meu estilo mais, né, popular no programa, que era um programa de bancada. A primeira coisa que eu fiz foi não querer apresentar sentado, ter liberdade de poder apresentar em pé. Usava o teleprompter, mas apenas como um apoio. Eu gosto de trabalhar mais com improviso. Eu acho que
que o lado negativo é porque, infelizmente, você não tem a opção de escolher o que você vai assistir. Sim. Quando o cara é telespectador, se alguma coisa choca ou se ele não gosta do assunto, ele tem o controle remoto na mão e ele pode mudar de canal. Com certeza. Você, enquanto apresentador, não. Você tem que acompanhar tudo que acontece no programa. Então você acaba absorvendo muita notícia ruim, que infelizmente são notícias do cotidiano. Mas eu vejo como um lado muito positivo, porque a gente mostra o que acontece ao nosso redor, né? As coisas que são mostradas na televisão em programas como Plantão, como Fica Alerta, como Cidade Alerta e como tantos outros, é o dia a dia, aquilo é a realidade, né? A violência ela está aí, né? E cabe a gente mostrar o que acontece à população. Então, a nível de informação, eu acho que ele tem uma contribuição muito grande. Eu era meio reticente com relação a esse tipo de programa até entrar e fazer. Sim. E aí você percebe que ele tem sim sua importância social. Ele tem a sua importância enquanto veículo de informação, enquanto canal de informação. Então eu acho que mostrar a realidade da forma como ele é, né, ou como ela é o grande ponto positivo desses programas considerados programas mais populares. E também previne, né? E previne, para que as pessoas, né? você presta muito serviço. Por exemplo, eu me lembro que um dos quadros que nós tínhamos era uma consultoria de segurança. Então, nós tínhamos um consultor de segurança que passava dicas, né, de como você deveria se portar em determinadas situações para evitar que você fosse uma vítima em potencial de um assalto, numa saída de banco, alguma coisa assim parecida. Então, também tem esse lado da prestação de serviço, né? Além de outras prestações de serviço que a gente avisa, né? Não reaja. Não reaja, né? Seja o mais discreto possível, né? Tem gente que vai num banco e sai contando dinheiro no meio da rua. E fala direto, né? Ou o cara pega um telefone de última geração e sai papeando, né? O assaltante quer que ele quer? Ele quer facilidade. Né? Você bota a sua bolsa na frente do banco da frente e você facilita a visualização. Então, a gente tinha esse lado também de prestação de serviço dentro do programa que eu acho que era muito importante. Qual a importância do diploma, no seu ponto de vista? Olha, eu acho extremamente importante, tanto que essa é a segunda vez que eu tento concluir o curso, né? Eu comecei ainda na década de 90, eu entrei na faculdade de jornalismo em 94, né? Voltei agora em 2013, infelizmente vou ter que trancar mais uma vez pelo lado profissional, mas mesmo não sendo uma exigência hoje legal, né? A bagagem que você leva de um curso acadêmico como esse é muito grande. Né? Você passa a ter uma visão de mundo diferente, você discute a filosofia, você discute a sociologia, a antropologia, você passa a compreender melhor os fenômenos sociais. Então eu acho de extrema importância, não apenas para a habilitação de se trabalhar na profissão, porque aí seria uma coisa muito efêmera, muito vazia. Eu vou fazer o curso só para ter o diploma e poder trabalhar. Não, né? Eu falo curso enquanto formador de personalidade e de opinião. Então, eu acho extremamente importante e acho que todo comunicador deveria sim passar pela cadeira da faculdade para começar a ter uma visão diferente de mundo. Até porque a base histórica que ele vai pegar na faculdade, ele vai adquirir levar para a visão, vida, né? Uma visão. Eu tenho certeza que quem entra no curso de comunicação social, seja ele qualquer habilitação, né, seja jornalismo, publicidade, relações públicas, marketing, qualquer área da comunicação social, você passa a ver o mundo de uma forma diferente. Você sai diferente da academia. Você passa a ver o mundo de uma forma muito mais clara, mais límpida. Então eu acho imprescindível a formação acadêmica. Oscar, para você, assim, qual foi o sabor e a sua conquista na política? Na vida você faz opções. A minha decisão inicial de disputar um mandato eletivo, e que eu conquistei esse mandato eletivo, foi quase que uma coisa natural. É um anseio de você tentar fazer alguma coisa diante de tantas reclamações que você recebe. Não foi o mundo que eu esperava, né? Tanto que eu deixo claro para todo mundo que eu tive uma experiência política, mas eu não sou político, nem pretendo disputar mais mandato, né? A minha dedicação, ela volta agora à comunicação. A nível de experiência foi muito interessante. Mas eu acho que toda a sua profissão, toda a profissão, ela tem uma contribuição para a sociedade. O médico, né, de salvar vidas, né, o bancário, né, de ser o agente financeiro, sei lá, o portador, o político de ser o legislador ou o executor, e o comunicador de ser a voz dessa sociedade. Então, eu prestei serviço enquanto político, dei minha colaboração, mas eu acho que eu tenho também uma importância muito grande na comunicação. Então eu prefiro servir a sociedade, essa é uma decisão irrevogável, enquanto comunicador, enquanto jornalista. Né? Vou continuar, né, servindo a população, mas na área da comunicação. No seu programa, as opiniões era totalmente sua ou também da produção? Eu digo a você de coração, eu sou um cara abençoado. Eu trabalhei já em diversas emissoras de rádio,
e trabalhei também em emissoras de TV. E eu nunca tive a experiência, felizmente, de ser orientado, né, na minha forma de pensar ou o que é que eu podia falar. Eu sempre tive muita liberdade. Né? Em algumas oportunidades, né, já até passei por situações meio constrangedoras, mas nunca fui impedido, não. Eu sempre tive muita liberdade para falar o que eu pensei, né? E realmente tudo que eu falo é realmente a minha opinião. E tudo que você falou deu esse sucesso que você tem hoje, né? Tanto é que... Eu sou um cara que eu encaro a comunicação de uma forma, assim, um pouco diferente, sabe? A comunicação enquanto profissão, sabe? Infelizmente, um dos grandes perigos, é um conselho que eu dou aos futuros comunicadores, é que não se deixem levar por uma coisa chamada vaidade, né? Para quem me conhece de perto, tá aqui o Jorge Martinho, tá você, que eu tenho o prazer de conviver aqui no SESMAC, sabe que eu sou um cara, primeiro, extremamente simples. Com certeza. Eu prezo pela simplicidade. E a exposição, ou ser conhecido, ou ser reconhecido, nunca me trouxe vaidade. Me trouxe alegria, porque a partir do momento que você é reconhecido enquanto profissional, você tem a certeza de que você está recebendo um feedback positivo do trabalho que você está fazendo. Com certeza. Mas quando você almeja apenas o reconhecimento para ser alguém famoso, aí você cai no perigo da vaidade, que é um perigo muito grande que existe na comunicação. Então eu, graças a Deus, não sou um cara vaidoso. Né? Eu tenho uma paixão muito grande de fazer comunicação. Né? Mas ser conhecido ou não ser conhecido, né? Isso para mim é uma coisa totalmente irrelevante. Eu quero ser reconhecido como um bom profissional, porque aí vai ser o resultado do meu trabalho. Dizer, poxa, alcancei o meu objetivo. Quero ser reconhecido como um bom profissional. Eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes quando se trabalha nessa área é você saber entrar e sair. Né? Essa, por exemplo, vai ser a minha segunda passagem na TV Pajuçara. E acontece, tem muitos profissionais que trabalham em algum lugar e saem e simplesmente fecham as portas. Quando eu saí da TV Pajuçara, as portas ficaram abertas. E voltou. Né? E tanto que, graças a Deus, eu voltei, porque sempre fui um cara muito profissional e muito parceiro, né, dos meus companheiros de trabalho. Vou parabenizar você por ter vindo, né? E também por esse novo desafio, desejar boa sorte. E muito obrigado, Oscar. Muito obrigado a você, Elias. Obrigado ao Jorge Martinho, né, o nosso devorador de cafés. Né? Mas é um companheiro de trabalho que eu tenho há muitos anos. O Martinho, praticamente começamos juntos na Rádio Difusora de Alagoas. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. E todo sucesso para você, Elias. Né? Se vacine contra o vício do rádio. Porque isso aqui é viciante, é uma delícia, cara. E eu tenho certeza que se você escolher esse caminho enquanto comunicador, você vai entrar no mundo mágico do rádio. Que é uma coisa espetacular. Obrigado, Elias.